Adriano, muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Temos também a presença da Shirley Teles, que é a fundadora da Casa Amarela. Shirley, muito obrigado pela presença. Temos também a satisfação de ter conosco, de volta à nossa escola, Luciene Rezende, funcionária nossa aqui hoje como supervisora, já trabalhou conosco há alguns anos, ficou um tempo afastada porque ocupou a Secretaria Municipal de Educação de Bambuí por 8 anos. Luciene, muito obrigado. Quero parabenizar também o professor Douglas pelo projeto, a organização do projeto. Muito bom, parabéns. Excelente trabalho. Quero parabenizar os estudantes que estão aqui auxiliando na organização. Muito bom, parabéns. Eventos como esse temos que repetir mais vezes. Isso é muito importante para essa moçada, é importante para a nossa educação, nossa cultura. Então, passa a palavra para o Douglas, mais uma vez, obrigado, Douglas. Boa tarde a todos. Vou falar aqui, então, brevemente, que a gente já está com o tempo bem cronometrado. Vou apresentar as nossas convidadas, falando um pouco do currículo de cada uma delas e pedir que elas vão se colocando lá na nossa mesa. Então, primeiro, Luciene Rezende, ela é graduada em Direito pela PUC Minas, pós-graduada em Docência no Ensino Superior, Inspeção Escolar, psicopedagoga, tem um currículo muito extenso aqui, também foi secretária de Educação por 2 mandatos seguidos, né? Foi secretária de Educação por 8 anos. Atualmente, ela atua aqui como supervisora da escola, né? Ela também atua como professora alfabetizadora na rede municipal de ensino, especialista aqui, portanto, na área de educação, e também diretora pedagógica da VS2 Educação. Convido a Luciene para compor lá a mesa para nós. Shirley Martins de Paula Teles, graduada em Direito, viabilizadora do Espaço Cultural Casa Amarela, então ela que criou esse projeto maravilhoso, que ela vai estar mostrando aí para a gente, já tem até algumas fotos ali. Atualmente, ela atua nesse projeto e também propaga cultura aí por toda a cidade de Bambuí, e onde a convidam para levar esse projeto maravilhoso, propagando cultura por todas as regiões. Eu peço que ela componha a mesa também. Adriana Santiago, que nasceu em Carangola, na Zona da Mata. Ela é jornalista, bacharel em História, escritora, já poetisa também, e tem 7 livros publicados. Já lançou os livros dela na Bienal de São Paulo, em outras bienais aqui pelo Brasil. Acompanha lá mesmo. Apresentando este corpo, o Rian Martins, nosso aluno, a Maria Eduarda, e o Emanuel vai ficar aqui trabalhando na discussão com os alunos. Muito obrigado a todos. Boa tarde, sejam bem-vindos
projeto e o porquê desse nome. Boa tarde a todos. Obrigada pela pergunta. Boa tarde a todos. Obrigada pela pergunta, Maria Eduarda. A ideia de criar o espaço Casa Amarela, ele surgiu da minha vontade de disseminar o gosto pela arte na vida das pessoas. Aconteceu em um momento bem difícil, em que meus irmãos e eu, a gente havia perdido nossos pais e a nossa irmã num período muito curto de tempo. Então a gente não sabia o que fazer daquela casa que era tão importante para nós. A casa onde eu vivi, eu cresci, e eu aprendi todos os valores. Todos aqueles valores estavam impregnados ali dentro daquela casa. Então veio a ideia de aproveitar aquele espaço para disseminar, espalhar a arte. Um espaço que seria utilizado tanto pelos artistas quanto pelos apreciadores da arte. A ideia do nome surgiu porque casa, por ser a casa dos meus pais, a minha casa, a casa mais importante para mim. E amarela, na junção do verbo amar com o pronome ela. Amar caiu feito uma luva para o propósito da casa. E ela, o pronome ela quem? A vida, a casa, a família, a mulher e, notadamente, a arte. Então foi um nome assim muito especial que eu considero que eu estava muito iluminada, tanto na ideia de criar esse espaço quanto na escolha do nome. E nesse ano, agora de 2025, eu fui convidada para trabalhar de forma voluntária, substituindo uma professora de arte. Então, nesse momento, eu tive a oportunidade de resgatar todo aquele meu entusiasmo em relação à pintura em tela, que eu havia aprendido há muitos anos atrás. Eu fui para BH, fiz um novo curso de reciclagem, aprendendo novas técnicas, novos materiais, e estou dentro da Casa Amarela atuando em um novo espaço. Eu preparei lá dentro o meu ateliê de criação. Então hoje eu estou como professora de pintura em telas, com alunos de todas as idades, desde os 3 anos até os 80, adolescentes, idosos, e é uma experiência maravilhosa. E assim, nós seguimos lá dentro da Casa Amarela, levando arte para a vida das pessoas, com a certeza de que a arte transforma, a arte muda realmente a vida das pessoas. Obrigada. Muito obrigada, você. Minha primeira pergunta vai para a escritora Adriana Santiago. Quando você começou a escrever livros, de onde veio a inspiração para iniciar sua carreira? Queria também que você mostrasse suas obras já publicadas. Boa tarde a todos e todas. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu preciso falar uma coisa que é o seguinte. Eu escrevo livros, meus livros são de poesias e crônicas, alguns contos também. Ainda não escrevi nenhum romance, minha ideia mais para frente é fazer isso. Mas, além disso, além do ofício de escrever, eu tenho muita alegria de estar levando para as pessoas, principalmente jovens e crianças, fazer esses encontros, igual nós estamos aqui hoje, porque isso é a função também do escritor, levar a cultura, a literatura até as pessoas, os leitores, porque é muito importante, para mim é uma missão de vida isso, estar em contato com as pessoas que leem meus livros, ou novos leitores também que estão chegando. É muito importante para mim esse contato. É tão importante quanto escrever. E você me perguntou qual foi a primeira pergunta? Qual a inspiração? Qual a sua inspiração para iniciar sua carreira? Tá.
É o seguinte, gente, eu moro aqui em Bambuí agora há 5 anos, mas eu não sou daqui, nascida aqui não. E eu morei em várias cidades do interior de Minas, porque meu pai trabalhava no banco e era sempre transferido de uma cidade para outra. Então, com isso, eu morei aqui em Bambuí, quando eu tinha 5 anos de idade. Dos 5 aos 7 anos de idade, eu morei aqui em Bambuí. E eu aprendi a escrever aqui na escola José Alzamora, sabe? Eu até estive lá outro dia fazendo uma palestra também e fiquei muito emocionada, assim como a Shirley hoje, né, Shirley? Então, a inspiração, gente, para escrever é assim. Eu tenho 2 formas diferentes de escrever poesia. Uma é a inspiração que vem naturalmente na minha cabeça. Por exemplo, já aconteceu eu estar fazendo uma caminhada na rua, aí eu estou fazendo uma caminhada, estou sempre observando, porque o artista, ele observa o mundo muito, o tempo todo, as coisas que estão acontecendo. Ele observa as pessoas, ele tem um olhar para o outro, para ver a vida do outro, né, os problemas, as coisas. Então, uma vez eu estava fazendo uma caminhada e tinha uns pedreiros trabalhando numa construção, ouvindo um radinho de pilha com uma música lá. E eu fiquei pensando naquilo, me veio a inspiração que eu escrevi um poema na hora, na cabeça, assim. Sabe? Quando eu cheguei em casa, eu corri para pegar uma caneta e um papel para eu escrever aquilo, porque se demorasse muito eu podia esquecer, né? Então, esta é uma forma de eu escrever. A outra forma é quando eu crio assim um projeto, por exemplo, um livro que eu tenho aqui, que é o Vozes de Minas, que fala sobre a história de Minas Gerais. Tudo em forma de poema. Este livro aqui, ó. Então, este livro nasceu assim. Eu falei assim, eu quero escrever um livro sobre Minas Gerais. Então, eu dividi. Eu falei assim, eu vou escrever a história de Minas, depois eu vou escrever sobre o povo mineiro, o jeito do mineiro ser, depois eu vou escrever sobre a religiosidade, depois eu vou escrever sobre a musicalidade, e dentro de cada parte eu fui criando os poemas, entendeu? Tudo muito estudado, muito elaborado. Então são 2 formas de inspiração diferentes. E os meus livros, é igual ela pediu para eu mostrar, eu tenho 7 livros publicados. O primeiro foi este, Mar Revolto. O interessante é o seguinte, eu escrevo poemas desde 7 anos de idade. Desde que eu aprendi a escrever, eu comecei escrevendo poemas. Só que eu fui publicar agora com 45 anos de idade. Meu primeiro livro foi esse aqui. Então, isso é um recado para que ninguém desista dos sonhos. Que corra atrás dos seus sonhos, não interessa em que momento. Sempre vale a pena correr atrás dos sonhos. Este foi o primeiro livro, Mar Revolto, que é Poesias e Crônicas. Depois veio este, que é Flores e Borboletas, em Meio Século de Poesia, que é um livro quando eu estava fazendo 50 anos. Então, eu estava como se me homenageando pelos 50 anos, comemorando, né, os meus 50 anos. Depois veio As Dores do Mundo, que foi na época da pandemia. Aqui tem um poema que eu escrevi para Bambuí, que foi o ano que eu mudei para Bambuí, 2020. Então tem um poema aqui que eu escrevi para Bambuí. E este aqui é o único livro meu infantil, que é o Sapo Gererê e Suas Aventuras. Depois veio O Grito, que foi 2024.
Não, mentira. Depois veio Vozes de Minas, em 2022. Eu já estava morando aqui também quando eu escrevi. Depois, O Grito. Peraí. Oh, meu Deus. Ficou um para trás. Ainda bem que eu tenho o marcador aqui. O Sopro foi o que eu fiz o ano passado. O Grito e o Sopro fazem parte de uma trilogia que será O Grito, que é uma denúncia social, um livro de poemas de cunho social, de denúncia. O Sopro é como se fosse uma oração pedindo ajuda para o mundo. E agora eu vou escrever A Cura, que vai mesclar poesia e pintura, que eu também estou na aula de pintura. Então, porque eu quero colocar a arte como salvando as pessoas. Então, por isso, A Cura. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Professora Luciene, quais foram os maiores desafios que você enfrentou quando era secretária de Educação do Bambuí? Boa tarde a todos. Na verdade, é Secretaria de Educação e Cultura. Eram duas pastas, né, extremamente delicadas e que exigia muito conhecimento. Bom, deixa eu começar bem do princípio. Primeiramente, gente, eu quero agradecer a oportunidade aqui de estar falando um pouquinho para vocês, que vocês, assim como, né, as duas aqui que vieram para estar falando, eu também quero deixar a mensagem para cada um de vocês acreditar no sonho de vocês. Anos atrás eu estava aí, onde vocês estão? Eu fui aluna da Escola Estadual João Batista de Carvalho, com muito orgulho. Tenho o maior carinho dessa escola e isso é muito importante, porque hoje vocês às vezes brincam, né? E vai levando assim, às vezes, de qualquer forma, sem pensar na importância que é de estar em uma escola referência de Bambuí. Voltando à pergunta, os desafios de uma Secretaria de Educação e Cultura são imensos, porque faz necessário ter muito conhecimento e planejamento estratégico. Planejamento para quê? Porque tudo que gira em torno de uma educação e de uma cultura em uma cidade passa pela Secretaria de Educação e Cultura. E é na Secretaria de Educação e Cultura onde nós estrategicamente organizamos as escolas da rede municipal de ensino. Tenho certeza que a maioria de vocês passaram por lá, porque é onde começa toda a base. E se a base não é bem construída, respeitada e o tempo todo adaptada à nova demanda, nossa Bambuí não consegue caminhar. E o que acontece? Fica muito difícil. Nós temos de acreditar que é possível. Não é fácil, mas é possível mudar, sim. Pode ter registros de todo um trabalho de quase 8 anos, conforme o nosso próprio diretor, né, na hora de me apresentar, falou. O que acontece, gente? Tem de ter responsabilidade, muito compromisso, muita estratégia, porque sem educação nós não desenvolvemos. E é através da educação que vocês terão dignidade. O que é ter dignidade? Ir e vir a hora que bem entender. Vocês terão essa dignidade
respeitada a partir do momento que vocês deixarem a família de vocês e forem voar. A partir do 3º ano do ensino médio, quando vocês concluírem, vocês farão faculdade e vão começar a dar cada vez mais passos. E vocês podem sim acreditar que é possível. Fizemos diversas melhorias em todas as escolas, né? Reformas e tudo que é necessário, importante, temos como provar. Porque, gente, acordem. Palavras, o tempo leva. O que fica são as nossas ações. E podemos sim transformar o mundo a partir de nossa ação. Eu quero que vocês levem essa mensagem, que nós podemos ser o que a gente quiser. Só que exige o quê? Dedicação. Exige renúncia. Exige anulação da vida particular. Porque ou você escolhe o profissional ou a vida particular. E a gente não pode ser acomodado. E aqui eu quero deixar a mensagem para os, aqui, se não me engano, é os 6º, 7º que estão aqui. 7º e 8º. Vocês estão trilhando um momento muito importante da vida de vocês. E acreditem que é possível, tá bom? Eu vejo muito, igual nós tínhamos vários desafios enquanto Secretaria de Educação, enquanto Secretaria de Cultura. Cultura, só para fechar aqui, cultura não é só eventos, cultura não é só tombamento, cultura é muito mais. Se a gente não trabalha a cultura, como que a gente vai trabalhar a identidade de um povo? Muito obrigada. A próxima pergunta é para as 3 convidadas. A cultura pode ser usada como ferramenta para combater o preconceito e intolerância dentro do ambiente escolar? Eu acredito que sim, sem dúvida alguma, porque, na minha opinião, a escola é um dos espaços mais potentes para a construção dos valores sociais e todos eles promovem, sem dúvida, o respeito. E eu acredito também que os próprios estudantes, os alunos, na condição, na medida que eles estão envolvidos com a cultura, eles se tornam sujeitos sociais. Sim, eu também acredito que sim, porque, como a Chile bem disse, a escola é o espaço de interação, de socialização, e assim os alunos se identificam e criam, aprendem a respeitar também a diversidade, pluralidade. Então, é um espaço para se plantar e cultivar a cultura. E, além de cultivar a cultura e fazer debates importantes, reflexões contra preconceitos, contra homofobia, contra várias coisas. Inclusive também, eu agora, não sei se dá tempo de eu ler, talvez no final, se o professor permitir, este meu livro, O Grito, tem alguns poemas que tratam exatamente disso, sabe? Das questões das injustiças sociais. Então, um poema, por exemplo, pode estar sendo usado na sala de aula para um debate sobre algum tema ligado à sociedade, né? Tem também quadros, pinturas, peças de teatro que trabalham questões importantes para se motivar um debate em sala de aula. Então, a cultura e a educação andam juntas, lado a lado. Bom, também acredito que a cultura complementa a educação, assim como também a educação complementa a cultura. Só valorizamos aquilo que conhecemos. Se não tivermos a oportunidade de conhecer, como vamos valorizar a própria cultura, nossos próprios costumes? Então, a educação está interligada com a cultura, porque é através da cultura que iremos o que? Mobilizar, que iremos o que? Reivindicar e sair principalmente 7º e 8º anos do senso comum. Nós não podemos pensar igual a todo mundo. Ver uma reportagem na mídia
e, sem buscar conhecimento científico, fundamento, acreditar naquilo que está vendo. Sair do senso comum é uma oportunidade a partir do momento que nós temos contato com a cultura. Boa tarde. Aqui, meu nome é Manuel e eu gostaria de perguntar aos alunos do 8º ano com qual frequência vocês pegam livros para ler aqui da biblioteca da escola. Eu pego com bastante frequência para melhorar minha escrita e minha leitura. Boa tarde, gente. Eu me chamo Maria Elisa e eu não tenho costume de pegar livro da escola, mas eu tenho muito costume também de ver vários noticiários, ler tudo pelas redes sociais. Sim, gente, obrigado. Quais os maiores desafios para manter os alunos motivados e focados em seus objetivos? Desculpe, Henrique. Queria saber das nossas três convidadas como a cultura pode... Queria saber das nossas três convidadas como a cultura pode estar ligada à educação e atuar juntos no ensino das crianças e adolescentes nas escolas de forma geral. Elas estarão permanentemente unidas. Porque, na verdade, a cultura ela acaba dando vida, tornando mais real o conteúdo proposto dentro do ensino na educação. Bem, gente, eu escrevi alguma coisa sobre isso aqui ontem, que ontem eu fiquei me preparando para o fórum de hoje, sabe? Apesar de eu ter muita facilidade para dialogar e conversar e expressar as ideias, mas sempre é bom a gente se preparar. E ontem eu tinha escrito uma coisa aqui sobre isso, na prática, como aliar a cultura e a educação. No caso, é isso que eu estava falando aqui. Por exemplo, o professor, no caso o professor Douglas, pegar um livro de poesia meu de Vozes de Minas, que fala sobre a história de Minas. Ele trabalha, por exemplo, vocabulário, métrica, sei, várias coisas no português. O professor de história pode interagir com essa aula falando dos aspectos históricos, geográficos que constam no poema. Então, fazendo a interdisciplinaridade. Isso é uma forma que eu vejo da educação andar junto mesmo na prática com a cultura. Bom, a meu ver, nós aqui já trabalhamos, né, pessoal, através de vários projetos interdisciplinar. O que eu vejo que realmente nós precisávamos, enquanto educadores, e aqui eu estou com a supervisora também, Dominique, que está aqui à minha frente, e a gente vê muita dificuldade, é o quê? Que não viesse tanto tarefas, tanto demandas, às vezes que fogem um pouco do nosso foco enquanto educadores de uma escola, enquanto professores, para que fosse possível nós trabalharmos mais do que interdisciplinar em reunião, para que levássemos junto, igual fizemos semana passada, os projetos para ser discutido, para ser trabalhado com vocês. Isso é trabalhar cultura. Isso é mediar situações diversas do nosso cotidiano.
é o quê? É nós estudarmos, porque também um professor que não estuda para ensinar vocês também não caminha. Não dá certo. Porque todo dia nós temos que estudarmos através dos planejamentos. E o que acontece? Para a gente trazer a cultura e amarrá-la dentro de uma educação, nós precisamos de quê? De ter toda essa diversidade de projetos, trabalhar interdisciplinar. Na minha opinião, está sem dúvida alguma ajudando e muito. É evidente que tem algumas questões, como o distanciamento social, né? As jovens não estão mais tão próximos, mas eu entendo que há uma releitura dentro das redes sociais, dos jovens, inclusive uma releitura de livros clássicos. Então, na minha opinião, pela experiência que eu tenho junto com os jovens, na convivência com eles dentro da Casa Amarela, eu vejo muitos pontos positivos. Dentro da Casa Amarela, conversando com os jovens, a gente percebe muitas informações, muito conhecimento que na nossa geração nós não tínhamos essa possibilidade. Eu também acredito que as novas tecnologias, os avanços tecnológicos auxiliam muito na aprendizagem e no ensino, né? Depende da maneira que se é utilizado, né? Tudo depende da maneira, porque você pode, por exemplo, ser muito ligado nas redes sociais e tudo, e ver só fofoca das celebridades, por exemplo, ou você pode usar aquilo para fazer alguma pesquisa, leituras importantes para o seu conhecimento. Você pode, não é que você não vai nunca ver uma coisa leve, mas você pode também usar para outras coisas mais significativas para o seu conhecimento, sua aprendizagem, né? E dentro da sala de aula também, é lógico, agora tem até uma lei, né, que o celular, por exemplo, não pode ser utilizado, né? Mas, por exemplo, os computadores, a forma de fazer pesquisas, de conhecer a tecnologia, é importante, porque depois, inclusive, para você trabalhar, você vai precisar saber lidar com isso, né? E para isso também precisam ter políticas públicas, né, dos governos nas esferas estadual, federal e municipal, para adequar, para equipar as escolas, né, dentro das necessidades que a escola tem, né, na área de tecnologia. A meu ver, tudo é um equilíbrio, né? Se nós não soubermos utilizar, igual a ambas que falaram, se a gente não souber utilizar, não saber aproveitar, o que vai ser bom? O que é ruim na rede social é porque tudo é excessivo, tudo aquilo que a gente não sabe o que está buscando. Muitas das vezes utilizo de forma excessiva, de forma errada. Mas quando buscamos o equilíbrio, é sim muito gratificante, muito importante, porque você tem contato com informações em tempo real. Lembrando sempre, temos que ter cuidado até que ponto que é real aquela informação, para nós sairmos do quê? Do senso comum. Vocês estão na construção de vocês, assim como nós também. O que acontece? Nós temos que fugir, né? Saber o que queremos, saber o que buscar. Quando você sabe o que você quer, é sim um fator muito importante e forte para o nosso dia a dia. Gente, eu lembrei de citar uma coisa aqui, que é o seguinte: como que as tecnologias, novas tecnologias, propiciam coisas boas para a gente,
que, por exemplo, eu sou jornalista também, né? Então, eu escrevo para essa revista aqui, ó, eu trouxe para vocês conhecerem já. Revista Voo Livre, está completando 5 anos agora, é uma revista só sobre literatura. Eu tenho uma coluna, todo mês eu escrevo essa revista. Essa revista, gente, ela é em São Paulo. Então, eu só posso estar trabalhando aqui porque as tecnologias possibilitam isso. Que eu mando meus textos todo mês para lá para eles publicarem na revista. Então, assim, a gente tem que ver com muito bons olhos a questão das tecnologias, mas ficar ligado também que o excesso, como a Luciane falou, o excesso de acesso ao celular e tudo, atrapalha até na concentração da gente, atrapalha a gente a estudar, a ler um texto, a ler um livro, né? É cientificamente comprovado. A medicina está comprovando isso, que não é positivo exagerar no uso das telas, dos computadores e celulares, mas que são positivas as tecnologias, são. Luciene, quais os maiores desafios para manter os alunos motivados e focados nos estudos hoje em dia? Bom, primeiramente é um bom planejamento. Um professor que não planeja a aula, ele não tem disciplina. Primeira coisa. Segundo, depende do aluno também querer. Porque se o aluno também não quer, pode fazer mágica o professor, que não vai despertar. E quem faz a escola são vocês, alunos. O aluno que chega em casa e tem toda aquela rotina de estudo, não tem o que pensar, a escola caminha. Então, o que acontece? Vocês, enquanto alunos, têm de ter uma rotina. Não é só vocês, alunos, nós aqui adultos também. Eu tenho uma rotina muito grande de estudo e depende de nós, depende do professor enquanto escola, que me foi feita a pergunta. O que mantém. Se não tiver um planejamento, se o professor não estudar, cada dia chega uma nova demanda de alunos, os alunos não são os mesmos. Não adianta vir com aquele, pelo amor de Deus, com aquele planejamento de 10 anos atrás, para dar para uma turma recém-chegada, os alunos não vão obedecer, não vão fazer cópia, não vão fazer resumo, é outra técnica. Por quê? Devido a toda a parte digital que vocês têm contato. A informação é rápida e vocês querem informações rápidas. É difícil para nós, eu sou professora, não é fácil planejar, passar os finais de semana, mas quando você chega dentro da sala de aula, sabendo o que você vai dar para uma turma, ninguém te segura. Pode chegar qualquer um na porta para reclamar, para falar qualquer coisa com você, você está no seu direito. E a gente tem que andar no direito da gente. Então, assim, primeiramente é isso, é planejamento, é alunos querendo também largar um pouquinho esse momento digital e focar, porque nós temos professores excelentes, excelentes, vocês têm professores excelentes, depende de vocês quererem, depende, motivação, para finalizar, ninguém, ouve bem, ninguém motiva ninguém. Ninguém. Se vocês não quiserem, a mãe de vocês pode dar a vida dela para vocês, vocês ainda vão falar, só isso, mamãe? Né? Então, o que acontece? Vocês têm que saber o que querem da vida. Os professores têm que chegar também sabendo o que planejou para vocês. Isso é o quê? Existe uma motivação maior? Sim, depende de cada um de nós. Motivação é interna. Ninguém motiva ninguém. Como vocês acham que a escola pode liderar esse tradicional mais criativo e moderno? Nossa, essa pergunta é um espetáculo. Porque o nosso próprio diretor comentou aqui no início.
difícil, o professor Douglas realize mais fóruns como este. Então, na minha opinião, o professor Douglas está agindo, atuando como um agente de desenvolvimento crítico e criativo. E isso é incrível. Os próprios alunos estão colocando a mão na massa. Tem aluno entrevistando, tem aluno executando. E isso é maravilhoso. Então, na minha opinião, esse é o caminho, sem dúvida. Parabéns ao professor Douglas, a toda a iniciativa da escola, a vocês, alunos que estão fazendo esse fórum. E eu só vou lembrar, citar um exemplo aqui de quando eu tinha meus 16 anos, estava no ensino médio, morava em Belo Horizonte e eu tinha um professor de geografia que era muito bacana, gente boa demais. E ele era ótimo professor. E eu não esqueço até hoje das aulas que ele, sabe o que ele fazia com a gente? Saía com a gente da escola, que era perto do Parque Municipal de Belo Horizonte. Levava a gente para o Parque Municipal, a gente sentava debaixo das árvores e ele dava aula ali. Assim, não tem nada de especial, de tecnológico, de nada. Ele é uma coisa que veio na cabeça dele, uma ideia que ele pôs em prática e ficou gravada até hoje. Eu lembro das aulas. Sabe? Então, o tanto que marca o aluno, o professor, o tanto que ele marca o aluno com essas iniciativas, né? E às vezes não precisa de uma coisa muito diferente, uma simples coisa de mudança na aula, no dia a dia, já faz a diferença, né? Isso que o professor Douglas está fazendo aqui, por exemplo, é uma delas. Parabéns. Bom, é importante a gente buscar o equilíbrio entre as duas, né? O tradicional não tem como a gente fugir da escrita, dos registros, do estudar. Ao mesmo tempo, temos que alinhar com as novas demandas, como elas já disseram aqui e como já até é mencionado pelo professor. Porque olha só o momento que está sendo oportunizado. Aqui cada um vai levar alguma coisa. Cada um pensa de uma forma, memoriza de uma forma e o que? Vai agir também de outra forma, se souber aproveitar o que está sendo dito. Então, são oportunidades, assim como essa, ou seja, trabalhar o tradicional, que não tem como fugir, do básico, do essencial, mas o que? Trazer uma oportunidade de inovação, de renovação, de proatividade. E eu também quero parabenizar a todos vocês aqui presentes, né? Pelo professor aqui que trouxe todo esse projeto para a escola. Como funciona a Casa Amarela atualmente? Quais trabalhos têm sido realizados? E como essa casa é mantida? E quais as maiores dificuldades enfrentadas pelo projeto? O funcionamento da Casa Amarela acontece num espaço compartilhado, onde várias pessoas atuam no mesmo ambiente. Nós temos várias atividades e o que me chama muita atenção é a intergeracionalidade. Da mesma forma que os jovens estão promovendo aqui hoje essa pluralidade de vozes, nós temos na Casa Amarela uma pluralidade de encontros e de gerações. Eu gosto muito de exemplificar com duas pessoas muito marcantes que iniciaram como parceiros lá dentro da casa, duas jovenzinhas, Ana Laura e Rafaela Esther, de uma personalidade, de um dinamismo incrível. E ao lado de duas senhoras que, assim, eu vejo como um amor maternal. É a senhora Iva Bernardes e a senhora Maria Crescovo. Estão no extremo oposto das gerações, daquele encontro de gerações onde estamos todos aprendendo uns com os outros. Algumas das atividades que acontecem lá dentro são remuneradas e outras não. Então a casa se mantém com a colaboração daqueles parceiros que não trabalham de forma gratuita. Próxima dúvida.
a quais as atividades que acontecem lá dentro. Nós temos o Guilherme Simões, que chegando com seu violão na musicalização infantil, é um trabalho assim, encantador, junto com as crianças. Com as crianças nós temos também a minha atuação na pintura em tela, e é assim, fascinante, porque não é só a arte, aquele momento lúdico, é o desenvolvimento, inclusive o fortalecimento emocional. Nós temos o Luiz Machado, que vale a pena vocês acompanharem no Instagram da Seara de Virtudes. O Luiz, ele promove dentro da Casa Amarela um encontro para conversação em idiomas, inglês e espanhol. Então, é assim, um aprendizado fora do comum. Nós temos a Rafaela na nutrição, Natália como psicóloga, que atua tanto no atendimento individual quanto em grupo. No trabalho em grupo, pessoal, nós estamos colorindo enquanto conversamos, nós também estamos nos fortalecendo. Elaine, com o movimento do corpo, e Lisbeth, com o equilíbrio do corpo e da mente, né, com o yoga. Júnia, nós temos bordado. Alessandra, gente, ela é fundamental ali dentro da casa, porque ela atua no artesanato, na confecção de bonecas de feltro. Nós estamos aprendendo, confeccionando para doações. Ela atua na culinária, então assim, ela é incrível. Nós estamos com as aulas de ferramentas digitais, porque a nossa geração tem uma certa dificuldade com a Aline, e eu atuando além das crianças na pintura em tela também com os adultos. Que na minha época, quando eu aprendi a pintura em tela lá atrás, era algo muito distante, como a Luciene comentou, que a própria escrita, escrever um livro era algo distante. E hoje está tão próximo da gente. As atividades são essas, a forma que ele se mantém. Os parceiros, ficou uma questão que eu não respondi, uma última dúvida. Eram 4 questionamentos. As dificuldades, nossa pessoal, não vamos falar das dificuldades. É o seguinte, quem cuida do Instagram sou eu. E eu tenho muita dificuldade com as ferramentas digitais. Então a nossa propaganda, a nossa divulgação, ela deixa a desejar, porque tem tantos acontecimentos ali dentro que as pessoas, de modo geral, não tomam conhecimento. Por exemplo, no nosso mês de junho, a nossa festa junina, nós tivemos alunos que estavam na UIF, da Argentina, da Bélgica, do México, da França. Então foi um mês assim muito interessante, onde a nossa cultura foi divulgada, nossa festa junina, nossa quadrilha, nossa dança, nossas músicas. Então foi uma experiência incrível. Então a nossa dificuldade dentro da Casa Amarela está na nossa divulgação, na nossa propaganda. Vocês acreditam que a tecnologia está prejudicando a educação e, ao mesmo tempo, as tradições culturais? Se sim, de que maneira? Sim, eu acredito que a tecnologia pode prejudicar a educação quando usada em excesso, pois gera distrações e reduz a interação presencial, quanto às tradições culturais, enfraquecê-las ao valorizar mais os costumes globais do que os locais. Porém, se utilizada com equilíbrio, também pode auxiliar na aprendizagem e na preservação cultural. Boa tarde, gente. Eu acredito que a tecnologia está impactando a educação e as tradições culturais, de maneiras positivas e negativas. Por um lado, a tecnologia oferece recursos incríveis para aprender e se conectar com outras pessoas. Por outro lado, é importante não perder a essência da interação humana e das práticas culturais tradicionais. Acho que é fundamental encontrar um equilíbrio saudável entre o mundo digital e o mundo real. Os pais devem ter controle sobre o uso da tecnologia pelos filhos para garantir que eles aproveitem os benefícios da tecnologia de forma segura e saudável. Isso inclui monitorar
o tempo de tela, o conteúdo acessado e promover um equilíbrio entre o mundo digital e o mundo real. Além disso, é importante educar os filhos sobre os riscos e benefícios da tecnologia para que eles possam usá-la de forma responsável e não causar nenhum dano com a gente, né, com os jovens de hoje em dia, que está com muita exceção de telas. Bom, agora estamos encaminhando para o final e eu gostaria de pedir as considerações finais das nossas convidadas e agradecer pela presença de vocês no Colégio Cidade. Primeiramente, volto a agradecer, quero parabenizar pela postura dos alunos, né? Pela postura de todos vocês, porque eu faço parte também da equipe da escola e é muito gostoso a gente ver vocês comportados, observando, ouvindo com atenção. Parabenizar nosso super professor por trazer essa iniciativa, por trazer esse projeto belíssimo, né? Onde que a gente tem esse momento de reflexão e dizer para vocês que sempre é importante a gente acreditar em nós. Quando eu estava como aluna, jamais pensei em conseguir tudo o que eu venho conseguindo. Como assim? Eu me refiro a estudo, a dedicação e tudo que a gente estuda e dedica, a gente sempre tem retorno. Pessoal, acreditem, a educação é o único caminho capaz de transformar a vida de vocês. Antes de reclamar de qualquer coisa da vida de vocês, estude. Recentemente fui convidada por uma das minhas professoras, onde eu podia imaginar, né, na área de direito, né, porque para mim assim, o direito veio para somar a tudo que eu acredito. E aí o que acontece? Estou finalizando minha faculdade neste ano, aí a minha professora me convidou, então eu sou coautora de 2 capítulos, e um deles eu registrei justamente sobre Bambuí, porque a passagem da Secretaria de Educação e Cultura, ela passou, teve início, meio e fim, concretizou, mas a gente tem que acreditar no nosso trabalho, que é possível transformar uma sociedade através do nosso trabalho. Vocês são alunos, daqui uns dias vocês poderão estar onde nós estamos aqui. E também fui convidado para mais 2 projetos. E o que acontece? Quando a gente estuda, ser aluno destaque de uma faculdade, de uma universidade, é muito gostoso. Eu tive o prazer, tanto quando fiz pedagogia, e no direito já é o 2º destaque que eu recebo. Fiquei muito emocionada porque eu sei as madrugadas que eu passo estudando. Eu sei os sábados e domingos que eu estou estudando, enquanto eu poderia estar dormindo, divertindo com minha família, mas eu fiz uma escolha. Eu quero que vocês levem essa mensagem com vocês. Vocês podem voar, ser o que vocês quiserem. Depende unicamente de vocês. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto. Faço minhas as palavras do Luciene nos 2 aspectos, tanto de elogios a vocês pela atenção, pelo comportamento, por tudo, pela capacidade de conduzir esse fórum, né? E parabéns ao professor. E também para vocês realmente prestarem atenção nisso que eu falo, que é muito importante, que o estudo é o único meio de levar vocês a lugares melhores na vida, né? E eu queria pedir permissão, professor, para eu ler um poema deste livro meu aqui, ó. Esse livro, O Grito, tem 2 poemas, eu vou ler um deles. Um fala do preconceito, todos os 2 falam de preconceito. Um fala do rapaz que foi morto no Nordeste, que se chama Genivaldo. Não sei se vocês acompanharam essa história.
O poema se chama Asfixiaram Genivaldo. É uma coisa absurda que fizeram com o rapaz, porque ele era negro e pobre e a polícia agiu de forma errada. Então, mas ele é um poema maior. E uma outra coisa que aconteceu também nos Estados Unidos com o George Floyd. Quem se lembra aí do que aconteceu com George Floyd? Que foi morto por um policial asfixiado também. George Floyd, também um homem negro, asfixiado por um policial. E ele não estava fazendo nada de errado no momento. O policial cismou com ele e fez essa atrocidade de asfixiar o rapaz. Então eu vou ler este poema que se chama 7 minutos e 46 segundos. Não consigo respirar, ele repetiu várias vezes. Não consigo respirar. Como ignorar essa súplica? 46 anos, filhos pequenos, uma vida inteira pela frente. Quantos sonhos ficaram pelo caminho? O mundo inteiro se levantou. George Floyd, gritamos teu nome. Não serás esquecido, homem, negro, cruelmente assassinado. Teu nome, símbolo da interminável luta, vidas negras importam. Em toda e qualquer parte do mundo, vidas negras importam. E ecoa sua súplica, não consigo respirar. E eu quero, só para finalizar, dizer a vocês que todos os meus livros estão na biblioteca aqui da escola, viu, gente? Que eu doei vários exemplares aqui para a biblioteca. Então, quem quiser ler qualquer um dos meus livros, tem aqui na biblioteca da escola, tá bom? Se quiser fazer depois estudos dos poemas e me chamar, eu venho também para a gente conversar, tá bom? Pessoal, eu peço muita atenção de vocês nessas considerações finais, porque eu gostaria de frisar o que a Luciene tanto colocou aqui, o equilíbrio de tudo na vida. E a certeza de que a vida é feita de escolhas. Eu estou imensamente emocionada desde o momento que eu cheguei aqui, na minha escola, nessa escola que eu idolatro. E hoje pela manhã eu enviei uma mensagem para os alunos e o professor Douglas sugeriu que eu fizesse as considerações finais com aquilo que eu disse pela manhã. Eu estava muito emocionada e eu resolvi escrever e passar para vocês o que foi feito pela manhã. Porque dentro da minha espontaneidade eu me emocionei e agora eu quero evitar o meu choro para que eu possa não interromper a minha fala. Eu reitero que é um privilégio para mim estar aqui, nesta escola que eu idolatro, onde estudei de 1970 a 1980. Estou aqui ao lado de grandes escritores como Adriana e o professor Douglas, como também ao lado da Luciene, atualmente uma profissional exemplar na área da educação e que já atuou como secretária de Educação e Cultura do nosso município de forma brilhante. Estar aqui hoje, contando um pouco da minha história, é também uma forma de homenagear, de honrar os meus colegas com os quais eu convivi aqui dentro. Minha emoção vai além dos meus colegas, além da escola, e chega com toda a força na minha família, na saudade crescida dos meus pais e dos meus irmãos. Falar da Casa Amarela é falar da saudade. Sou grata ao Gilberto e à Luísa, meus irmãos, que me fortaleceram naquela fase tão difícil, para que eu estivesse à frente da Casa Amarela e para ela ter a grandiosidade que ela tem hoje.
Agradeço e honro a minha estrutura familiar, meu marido, minha filha, meu genro, as 2 netinhas. Pessoal, eu sou avó e isso é maravilhoso. Então, nessa altura da vida, estar aqui dentro da minha escola, da escola que eu tanto idolatro, falando da Casa Amarela, é mesmo um privilégio. Eu quero convidar todos vocês para seguirem no Instagram casamarela.bambuí e também para prestigiar o nosso espaço com uma visita. O professor já esteve, né, com uma turma de alunos da escola José Altamora. E vai ser um prazer imenso receber todos vocês. E eu digo a cada um hoje, reconecte-se, a arte mora na Casa Amarela. E assim seguimos transformando vidas. Muito obrigada. Quero agradecer a participação dos alunos e das nossas convidadas. Eu vou convidar a todos para seguir a nossa página no Instagram, EJB News. Obrigado a todos. Passo a palavra para o professor Douglas para fazer o encerramento. Bom, esse projeto eu comecei com ele em 2023. Muita gente me pergunta se eu gosto de trabalhar, por que eu não faço um concurso público e tal, justamente para que eu possa ter essas experiências que eu estou tendo aqui agora. Então, em todas as escolas por onde eu passo, eu levo projeto e hoje realmente foi uma experiência única, porque foi uma plateia que colaborou muito para que pudesse ser explanado todo o tema do fórum. Nós não tivemos nenhuma surpresa ruim, só coisas boas. Estou muito feliz, agradecer Maria Eduarda, ao Ian, ao Emanuel, ao Vitor e à Maria, que também fizeram aqui a discussão. Os outros alunos do 8º e 4º que estão envolvidos nesse trabalho, a direção da escola, todo esse suporte que a gente teve e, é claro, as nossas convidadas. Esse foi o primeiro, espero que em uma próxima oportunidade nós possamos fazer outros iguais a esses. Então é isso, muito obrigado a todos.